a recitação dos capítulos, meios apropriados e a extensão da vida. A carta que me enviou pelo mensageiro a senhora diz que costumava recitar um capítulo do Sutra do Lótus a cada dia, completando todo o Sutra no espaço de 28 dias, mas que agora lê o capítulo Rei dos Remédios uma vez por dia. A senhora pergunta se deveria simplesmente ler um capítulo por vez, como fazia antes. No caso do Sutra do Lótus, as pessoas podem recitá-lo diariamente por inteiro, os 28 capítulos em 8 volumes, ou recitar somente um volume, um capítulo, uma estrofe, uma frase, uma palavra, ou recitar o Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, apenas uma vez por dia, ou recitá-lo uma única vez ao longo de uma existência. Ou ouvir alguém recitá-lo somente uma vez numa existência e rejubilar-se por isso. Ou alegrar-se em ouvir a voz de alguém que se alegra em ouvi-lo, e assim sucessivamente, até a 50ª pessoa. E ainda que a fé e a alegria dessa última pessoa sejam fracas, frágeis, como uma criança de 2 ou 3 anos, ou mesmo que ela seja incapaz de distinguir o que está diante e o que está atrás, como uma vaca ou um cavalo, os benefícios obtidos seriam centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de vezes maiores que os conquistados pelas pessoas de habilidade inata e de elevada sabedoria que estudam outros sutras, tais como Shariputra, Madhya-gaulayana, Manjushri e Maitreya, que memorizaram textos inteiros dos vários sutras. Isso é mencionado tanto no Sutra do Lótus como nos 60 volumes de comentários de Tiantai e Mayaoli. Desse modo, o Sutra declara: a respeito desses benefícios, nem mesmo a sabedoria do Buda conseguiria calcular a amplitude deles. Nem mesmo a sabedoria do Buda pode sondar os benefícios que essa pessoa obterá. A sabedoria do Buda é tão extraordinária que conhece até mesmo a quantidade de gotas de chuva que cai neste grande sistema de mundos durante um período, por exemplo, de 7 ou 14 dias. E ainda lemos que os benefícios adquiridos por aquele que recita apenas uma palavra do Sutra do Lótus não são inimagináveis. Como, então, pessoas comuns como nós, que cometeram graves ofensas, poderiam compreender esses benefícios. Porém, já se passaram 2.200 anos desde a morte do Buda. Há muito tempo, as 5 impurezas têm prevalecido e bons atos de qualquer natureza são raros. Mesmo que uma pessoa faça o bem no processo de executar uma única boa ação, ela comete 10 más ações. E no final, em nome de um pequeno ato de bondade, acaba cometendo grandes males. E em seu coração, ela ainda se orgulha de ter praticado um grande bem. Assim é a era em que vivemos. A senhora, no entanto, nasceu no remoto Japão, um minúsculo país insular ao leste, separado por 200.000 ri de montanhas e mares da terra aonde nasceu aquele que assim chega. Além disso, por ser mulher, está submetida aos 5 impedimentos e fadada às 3 obediências. Portanto, é indescritivelmente maravilhoso que, apesar desses impedimentos, a senhora tenha abraçado a fé no Sutra do Lótus. Mesmo os sábios e os eruditos, como aqueles que estudaram minuciosamente todos os ensinamentos sagrados expostos pelo Buda ao longo da existência dele, e que dominaram tanto as doutrinas esotéricas como as esotéricas, na época atual, tendem a abandonar o Sutra do Lótus e a recitar o Nembutsu. Que bom karma a senhora deve ter formado no passado para nascer como uma pessoa que pode recitar mesmo uma única estrofe ou frase do Sutra do Lótus. Quando li sua carta, foi como se meus olhos estivessem contemplando algo mais raro que a flor de Undubara, algo ainda mais incomum do que a tartaruga de um único olho que encontrou um tronco de sândalo flutuante com uma cavidade
do tamanho exato para acomodar-se. Movido pela sincera admiração, pensei em acrescentar uma palavra ou uma expressão de minha alegria para que esse ato meu engrandecesse ainda mais os benefícios da senhora. No entanto, assim como as nuvens obscurecem a lua, ou como a poeira macula o espelho, receio que minhas breves e inábeis tentativas de descrever os méritos da senhora sirvam apenas para ofuscar os benefícios incalculavelmente maravilhosos que receberá, e esse ensinamento me aflige. E esse pensamento me aflige. Contudo, em resposta à sua pergunta, dificilmente permaneceria em silêncio. Por favor, compreenda que estou apenas juntando minha pequena gota aos rios e oceanos, ou agregando minha tocha ao sol e à lua, na esperança de aumentar, mesmo que um pouco, o volume das águas ou o brilho da luz. Em primeiro lugar, com relação ao Sutra do Lótus, a senhora deve entender que, seja recitando todos os 8 volumes, seja recitando apenas um volume, um capítulo, uma estrofe, uma frase, seja recitando simplesmente o Daimoku, ou título, ou título, os benefícios são os mesmos. É como a água do grande oceano, da qual uma única gota contém a água dos incontáveis córregos e rios, ou como a joia da realização dos desejos que, apesar de ser uma única joia, pode despejar todos os tipos de tesouros sobre a pessoa que os deseja. Isso também se aplica a 100 mil, 10 mil ou a 1 milhão dessas gotas do oceano ou dessa joia. Um único ideograma do Sutra do Lótus é como uma única gota de água ou como uma única joia como essa. Há centenas de milhões de ideogramas, são como centenas de milhões dessas gotas ou joias. Por outro lado, um único ideograma dos demais sutras ou do nome dos diversos Budas é como uma gota de água de um córrego ou rio específico, ou como uma única pedra de uma montanha ou mar específico. Uma dessas gotas não contém a água de incontáveis outros córregos e rios, e uma dessas pedras não possui o valor que é inerente a inumeráveis outros tipos de pedras. Portanto, com relação ao Sutra do Lótus, é louvável que recite o capítulo no qual tenha depositado fé, não importa qual seja o capítulo escolhido. De modo geral, entre todos os ensinamentos sagrados daquele que assim chega, não se conhece nenhum que contenha mentiras. No entanto, quando ponderamos mais profundamente sobre ensinamentos budistas, observamos que mesmo nas palavras douradas daquele que assim chega, existem várias categorias, como os ensinamentos do Mahayana e do Hinayana, os ensinamentos provisórios e verdadeiros, as doutrinas esotéricas e esotéricas. Essas diferenças surgem dos próprios sutras, e assim observamos que elas estão muito mal delineadas nos comentários dos vários eruditos e mestres. Analisando a essência da questão, entre as doutrinas expostas pelo Buda Shakyamuni em seus mais de 50 anos de ensinamento, aquelas pregadas nos primeiros 40 e poucos anos são de natureza questionável. Podemos afirmar isso porque o próprio Buda expôs claramente no Sutra dos Infinitos Significados. Nestes mais de 40 anos ainda não revelei a verdade. E no Sutra do Lótus o Buda proclamou a respeito de cada palavra e frase do Sutra: descartamos honestamente os meios apropriados, pregarei somente o caminho insuperável. Além disso, o Buda muitos tesouros emergiu da terra e acrescentou seu testemunho declarando: o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa, tudo o que você, Buda Shakyamuni, tem exposto é verdade. E os Budas das 10 direções reunidos na assembleia onde o Sutra do Lótus estava sendo ensinado, estenderam a língua para apoiarem a declaração de que nenhuma palavra do Sutra do Lótus era falsa. Foi como se um grande rei, sua consorte e seus mais veneráveis súditos tivessem
todos dado a palavra em comum acordo. Suponhamos que um homem ou uma mulher que tenham recitado pelo menos uma única palavra do Sutra do Lótus estivessem prestes a cair nos maus caminhos, arrastados pelo karmas inimaginavelmente pesado das 10 más ações, dos 5 crimes capitais e das 4 faltas graves. Mesmo que o sol e a lua deixassem de surgir no leste, mesmo que a grande terra virasse a cabeça para baixo, mesmo que a maré do grande oceano cessasse o fluxo e o refluxo, mesmo que as pedras quebradas unissem seus pedaços novamente, e mesmo que as águas dos rios e córregos deixassem de seguir para o oceano, uma mulher que acredita no Sutra do Lótus jamais seria arrastada pelos erros mundanos e cairia nos maus caminhos. Se uma mulher que abraça a fé no Sutra do Lótus tivesse de cair nos maus caminhos como resultado do ciúme, do mau temperamento ou ainda da cobiça excessiva, então aquele que assim chega, Shakyamuni, o Buda de muitos tesouros e os Budas das 10 direções seriam culpados de quebrar o juramento mantido durante incontáveis kalpas, de jamais mentir. A ofensa deles seria ainda maior que as fraudes e calúnias infundadas de Devata, ou as mentiras ultrajantes de Kokalika. Mas como algo semelhante poderia acontecer? Assim, para a pessoa que abraça o Sutra do Lótus, os benefícios estão perfeitamente assegurados. Por outro lado, mesmo que uma pessoa não cometa uma única má ação durante toda a sua existência e observe os 5 preceitos, os 8 preceitos, os 10 preceitos, os 10 bons preceitos, os 250 preceitos, os 500 preceitos ou incontáveis preceitos, mesmo que aprenda todos os outros sutras de memória, faça oferecimento a todos os demais Budas e Bodhisattvas e acumule méritos imensuráveis, se não tiver fé no Sutra do Lótus, ou se depositar fé nele, mas considerar que está no mesmo nível dos demais sutras e ensinamentos dos demais Budas, ou se reconhecer a superioridade do Sutra do Lótus, mas constantemente se dedica a outros ensinamentos religiosos, praticando o Sutra do Lótus só de tempos em tempos, ou se tal pessoa se relaciona amigavelmente com os sacerdotes do Nembutsu, que em vez de acreditarem no Sutra do Lótus caluniam-no, ou se ela pensa que não cometeram falta alguma os que afirmam que o Sutra do Lótus não é adequado à capacidade das pessoas desta última era, então todos os méritos das incontáveis boas ações que ela realizou durante toda a vida desaparecerão no instante. Para completar os benefícios resultantes da prática do Sutra do Lótus, serão obscurecidos por algum tempo e essa pessoa cairá no grande cidadela do inferno Aviti, tão certamente quanto a chuva cai no céu ou as rochas despencam dos picos até os vales. Ainda que uma pessoa tenha cometido as 10 más ações ou 5 crimes capitais, se não ignorar o Sutra do Lótus, sem dúvida renascerá na terra pura e atingirá o estado de Buda. Por outro lado, lemos no Sutra que, embora uma pessoa observe os preceitos, abrace todos os demais sutras e acredite nos vários Budas e Bodhisattvas, se ela não abraçar a fé no Sutra do Lótus, certamente cairá nos maus caminhos. Por mais limitada que seja minha capacidade, quando observo a situação do mundo atual, sinto que a grande maioria dos seguidores leigos e sacerdotes são culpados de caluniar o ensinamento correto. Retornemos, então, à sua questão. Como já havia dito, apesar de todos os 28 capítulos do Sutra do Lótus terem sua importância, os capítulos meio apropriados e a extensão da vida são particularmente notáveis. Os demais são, em certo sentido, ramos e folhas desses 2 capítulos. Portanto, para a recitação regular, recomendo que pratique a leitura dos trechos em prosa dos capítulos meio apropriados e extensão da vida. Também seria aconselhável a senhora fazer cópias separadas desses trechos, transcrevendo-os. Os 26 capítulos restantes são como a sombra que segue o corpo ou o valor inerente a uma joia. Se a senhora recitar o capítulo dos meios apropriados e extensão da vida,
então os outros restantes estarão naturalmente incluídos, mesmo que não os recite. A verdade é que os capítulos Rei dos Remédios e Devadatta tratam especificamente da iluminação das mulheres e do renascimento destas na Terra Pura. Mas o capítulo Devadatta é um ramo e uma folha do capítulo Meios Apropriados, e o capítulo Rei dos Remédios é um ramo e uma folha dos capítulos Meios Apropriados. E a extensão da vida, portanto, a senhora deve recitar regularmente esses dois capítulos, Meios Apropriados e a extensão da vida. Quanto aos outros capítulos, pode voltar a eles de tempos em tempos quando tiver um momento livre. A senhora também informa na carta que 3 vezes por dia se curva em reverência aos 7 ideogramas do Daimoku, e que todos os dias repete as palavras Namo Ichijo Myoten 10.000 vezes. Entretanto, no período menstrual, abstém-se de ler o sutra. A senhora pergunta se é impróprio curvar-se em referência aos 7 ideogramas ou recitar Nam Myochicho Myoten sem estar diante do Sutra do Lótus, ou se deveria abster-se de fazê-lo durante o período menstrual. Pergunta também quantos dias após o término da menstruação deveria aguardar antes de retomar a recitação do Sutra. Este é um assunto que diz respeito a todas as mulheres e sobre o qual ela sempre questiona. Em épocas passadas também houve muitas pessoas que trataram essa questão referente às mulheres. No entanto, como os ensinamentos sagrados expostos pelo Buda ao longo de sua existência não se referiam a esse ponto, ninguém foi capaz de apresentar provas documentais que fundamentassem a resposta. Em meu próprio estudo nos ensinamentos sagrados, embora tenha encontrado evidentes proibições em certos dias do mês referentes à impureza da carne ou do vinho, dos 5 alimentos picantes e do ato sexual, por exemplo, não encontrei uma única passagem nos sutras ou tratados que falasse de abstinências relacionadas à menstruação. Quando o Buda ainda vivia neste mundo, muitas jovens se tornaram monjas, devotando-se aos ensinamentos dele. Porém, nunca foram afastadas em razão do ciclo menstrual. Com base nisso, eu diria que a menstruação não representa nenhum tipo de impureza derivada de uma fonte externa. É simplesmente uma característica do sexo feminino, um fenômeno relacionado à perturbação da semente do nascimento e da morte. Ou, em outro sentido, poderia ser considerada como um tipo de mal-estar crônico e periódico. No caso das fezes e da urina, embora seja substância produzida pelo corpo, enquanto a pessoa respeitar hábitos corretos de higiene, não haverá proibições especiais com relação a elas. Certamente, o mesmo se aplica à menstruação. Esta é a razão, penso eu, de não sabermos de nenhuma regra em particular referente a essa questão na Índia ou na China. O Japão, entretanto, é uma terra de divindades, e é próprio deste país que, embora os Budas e Bodhisattvas tenham se manifestado aqui na forma de deuses, curiosamente, em muitos casos, eles parecem não se adequar aos sutras e tratados. Porém, se alguém os contraria, ocorrerá a punição real. Quando examinamos com atenção os sutras e tratados, constatamos a existência de um preceito conhecido como adaptação dos costumes locais, que poderia perfeitamente aplicar-se à questão. Tal preceito significa que, se não implicar em sério ato ofensivo, é melhor afastar-se um pouco dos ensinamentos budistas para evitar ir contra os hábitos e costumes do país. Esse é um preceito exposto pelo Buda. Contudo, parece que alguns homens sábios, desconhecedores desse preceito, expressam opiniões extremas. Eles dizem, por exemplo, que as divindades se assemelham aos demônios e, por esse motivo, não são dignas de reverência. Isso tem ofendido muitos seguidores leigos. Assim como na maioria dos casos, as divindades do Japão têm se mostrado favoráveis à abstenção religiosa no período menstrual. Talvez as pessoas nascidas neste país devessem respeitar seriamente essa proibição. Contudo, não creio que essa restrição deva interferir
na prática religiosa diária das mulheres. Suponho que são as pessoas que nunca tiveram fé no Sutra do Lótus que dizem o contrário. Elas estão tentando encontrar alguma forma de fazê-la parar de recitar o Sutra, mas não conseguem dizer-lhe diretamente que o abandone. Então, usam o pretexto das impurezas do corpo a fim de afastá-la do Sutra. Essas pessoas intimidam-na, afirmando que, se continuar a devotar-se assiduamente durante o período da impureza, estará desrespeitando o Sutra. Dessa forma, tentam induzi-la a cometer uma falta. Espero que a senhora tenha em mente tudo o que eu disse a respeito dessa questão. Com base nisso, mesmo que a menstruação dure 7 dias, caso se sinta muito indisposta, dispense a leitura do Sutra e simplesmente recite Nam-myoho Renge Kyo. E também, quando fizer suas orações, não há necessidade de curvar-se em referência ao Sutra. Por outro lado, se a senhora de repente, por exemplo, a aproximação da morte, mesmo que tenha comido peixe ou ave, se puder ler o Sutra, será melhor que eu faça além de recitar o Nam-myoho Renge Kyo. O mesmo princípio se aplica, evidentemente, quando estiver em seu período menstrual. Embora a recitação das palavras Namu Ichijo Myoten sejam semelhantes, seria melhor que a senhora recitasse somente o Nam-myoho Renge Kyo, como o Bodhisattva Vasubandhu e o grande mestre Tiantai fizeram. Há razões específicas para eu dizer isso. Respeitosamente, Nichiren, no 17º dia do 4º mês do primeiro ano da era Bunnei, 1264, signo cíclico Kinoi Nei, para a esposa de Daigaku Saburo.